Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encha o teu coração e a tua vida. Isso mesmo. Viemos aqui falar de Jesus, o verbo vivo, a palavra de Deus que opera, que cura, que liberta, que abençoa. Jesus desceu do céu, mas ele não veio na forma de menino. Imagina, Deus com um bebezinho no céu, não é? Ele veio na forma de verbo, palavra. E entrou no ventre da Virgem pelo Espírito Santo. E nasceu o menino Jesus, o Filho de Deus. E o verbo se encarnou. Sei que é importante você compreender. Hoje nós temos a palavra escrita, mas o Espírito de Deus está na terra. Olha, Deus não invade a vida de ninguém, mas se alguém parar para ouvir a sua palavra, então o Espírito de Deus vai entrar. E quando Deus entra, Ele faz coisas maravilhosas. Vamos fazer a oração, como sempre no início do nosso programa, a oração do agradecimento a Deus. Depois então vamos ouvir o que o Espírito de Deus tem a dizer pela palavra. Vamos continuar, nós estamos falando de Davi e ainda vamos falar um pouco sobre ele. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, neste momento nós entramos em Tua presença em oração, primeiramente para render graças por tudo quanto o Senhor nos tem feito, num reconhecimento de que o Senhor, pela palavra, criou todas as coisas que vemos e que não vemos. O Senhor criou os céus, a terra, os mares, essa natureza tão gloriosa. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor criou os anjos. Pai, nós agradecemos. O Senhor é o único Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Ti, Senhor, nos rendemos. E em agradecimento pelo dom da vida, por tudo quanto nós temos recebido, porque o que é bom vem do Senhor. Tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Pai, mas o Senhor olha e vê lá no fundo do coração. O Senhor conhece as amarguras, as tristezas, as mágoas. O Senhor conhece tudo, Senhor, no ser humano, e sabe tudo, e está em todos os lugares. Por isso buscamos ao Senhor. Pai, desde agora vem. Vem, Senhor, vem para socorrer quem está aflito, quem está no desespero. Vem, como o Senhor diz, o convite de Jesus: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor. Nosso Deus, agradecemos a Tua bênção. Agradecemos os Teus cuidados. Senhor, agradecemos pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. E nós falávamos esses dias, segunda, terça, nós falávamos sobre Davi, que de um menino do campo, isso mesmo, filho de um camponês, chegou a rei de Israel. Como pode? Ele nem tinha visibilidade, estava lá no pasto, longe, quando os irmãos foram vistos pelo Samuel. Então os irmãos dele estavam ali se apresentando, mas não ele. Estava lá esquecido, lá no campo, no pasto. Mas lá ele adorava a Deus, ele louvava. Como nós contemplamos, Davi também foi músico. Tocava uma harpa, dedilhava com tanta unção que a virtude do Espírito Santo descia e libertava. Então foi assim no caso de Saul. Nós falávamos sobre
Saul. Saul foi escolhido pelo povo para ser o rei de Israel. Mas ele decepcionou a Deus. Ele não obedeceu ao Senhor Deus. Ele até tentou com Samuel, dizendo, não, eu fiz sim o que Deus mandou. Mas ele fez em parte do jeito que ele quis. Como temos dito, muitas pessoas só pensam nos resultados. Não querem saber dos meios. Ou não se preocupam com os meios que serão usados. E daí muitos se perdem nos próprios meios. E foi o caso de Saul. Deus mandou que Saul executasse as suas ordens e da forma como ele ordenou. O Davi fez uma parte e fez do jeito que ele queria. Ou seja, literalmente desobedeceu e desrespeitou a Deus. Qual é o problema do ser humano? Viver afastado de Deus. E qual é o problema daqueles que dizem ser de Deus e de Jesus? Muitas vezes, exatamente a mesma questão, Saul. O mesmo fator. A forma. Então Samuel foi até o Saul, fazendo um resumo, e disse, olha, acabou. O Senhor Deus disse que até se arrepende de ter te posto como rei. Aí o que acontece? Bom, o que acontece a seguir é que o Espírito de Deus se retira do Saul e vem em Davi. E aí o que aconteceu? Bom, o Saul, quando o Espírito de Deus se afastou dele, ele ficou muito atormentado. Muito, muito atormentado. Saul ficou tão atormentado, ele estava possesso. E aí foi quando os seus oficiais, os seus disseram, olha, manda chamar alguém que toque. Saul era do povo de Israel, ou seja, que toque música para Deus. Quando a música é louvor a Deus, quando ela sobe realmente, a virtude de Deus desce. Aí vem o bálsamo do alívio, vem a paz, a presença de Deus. E não deu outra coisa. E quem foi chamado? Davi. Então Davi vem, pega a sua harpa, entra na presença de Saul, que está possesso, e começa a dedilhar aquela harpa com o seu coração aberto para adorar a Deus. Aconteceu exatamente isso. A unção desceu, a virtude desceu, o poder de Deus foi derramado e Saul ficou liberto. Aquele espírito, bem, o espírito se afastava de Saul. Ao menos enquanto Davi estivesse tocando aquela harpa, onde Davi estivesse, Satanás não tinha espaço. Pessoal, gente, queridos, a importância da presença de Deus. Quantas pessoas vivem atormentadas? Eu não sei, talvez eu esteja falando com alguém que está num quadro depressivo tão violento que está trancado dentro do quarto. Ou dentro de casa, sem poder sair, sem se sentir, ou sem sentir vontade nenhuma de viver. Foi Deus que te fez. Ele quer cuidar de você. Onde Davi estivesse, com aquela harpa, naquela unção, Satanás não tinha espaço. Satanás é o causador de todo sofrimento na vida do ser humano. Mas sabe qual é a origem mesmo? É o vazio de Deus. Queridos, é necessário ouvir a palavra de Deus. É necessário servir ao Criador.
E aí? Bom, então Davi tocava a harpa e o Saul se sentia aliviado. Diz aqui a palavra de Deus. Aí diz assim, ó. O Saul chegou a dizer: deixe estar Davi diante de mim, pois achou graça aos meus olhos. E aí diz: Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Maravilhoso, não? É uma realidade. Onde alguém que tem o Espírito de Deus estiver, ali está o poder de Deus. Ali Satanás não consegue realizar as suas obras malignas. Por isso a importância de estar no corpo de Cristo, a importância de se unir ao corpo, a importância dos cultos, a importância de entender a palavra de Deus. Mas não ficou só nisso, porque agora Davi vai enfrentar uma batalha grande. Sabe por quê? Havia um povo guerreiro que era inimigo do povo de Deus, do povo de Israel. Eram os filisteus. Eles representam forças malignas. Às vezes a vida de uma pessoa é invadida por forças malignas que a pessoa não vê com a olho físico, mas as coisas estão acontecendo de mal a pior. Perdas, sofrimento, dor, doença, desgraça. Meu Deus! É preciso buscar a Jesus. É preciso ouvir a Deus. É preciso estar na presença de Deus. Aí, esse povo filisteu estava afrontando o povo de Deus, mas afrontava mesmo. E eles tinham um líder, que era o chefe guerreiro deles, que era chamado Golias. Certamente você já ouviu falar de Golias. E o Golias, ele afrontava tanto, porque ele era um gigantão. Sim. Ele era tão alto, que não havia homem da altura, da estatura dele. E aí, ele afrontava o povo de Israel e ele dizia: se tem alguém aí que venha lutar comigo, que venha e me vença. Se me vencer, domina tudo. Mas se perder, eu vou entrar aí e vou tomar conta de tudo. Sabe quem é que Golias representa? O próprio espírito maligno, o diabo. Só que o diabo não avisa quando vem. Ele invade a vida das pessoas. Um sofrimento, uma desgraça, um mal. E aí, você sabe, ninguém teve coragem de encarar o Golias. Quem foi que teve essa coragem? O Davi. Mas, gente, Davi não passava de um menino. E quando Davi disse que ia guerrear contra Golias, você sabe quais foram as primeiras pessoas que tentaram demovê-lo dessa ideia? Seus próprios irmãos. A coisa ficou tão séria, porque era assim, os homens estavam numa concentração, tentando armar um plano estratégico para acabar com Golias. Mas ninguém tinha esse plano, ninguém conseguia. O próprio Saul, que era o rei, que deveria estar à frente da guerra, não teve coragem. E aí, o Jessé, o pai de Davi, chamou o Davizinho e disse: Davi, vai até os teus irmãos. Eu vou usar os termos que simplifica. Vá até os teus irmãos que estão lá se preparando para a guerra, estão lá naquele campo, naquela concentração. Vai lá
e leva para eles e para os outros que estão com eles, leva lá. E mandou queijos, mandou bolos, mandou leite, mandou um monte de coisa, de alimentos, porque eles estavam, né, no lugar reunidos, como eu disse, para montar essa estratégia de guerra. E aí o Davi foi levar aquelas coisas todas. E quando Davi estava lá, ele escutou falar: olha, quem derrotar o Golias vai casar com a filha do rei, vai ter a casa isenta de impostos, e vai ser isso, vai ser assim, vai ser assim. Ele ficou todo animado. Agora, não esquecendo que Davi, ele tinha o Espírito de Deus. Ele não estava falando para lutar com os seus meios, os que ele conhecia, ou o seu próprio meio físico. Aí Davi expôs. Quando ele escutou, ele falou: quer dizer que é isso mesmo? Como é que é? Ele ainda tornou a perguntar: o que vão fazer? O que o rei vai fazer? Aquele que derrotar o Golias vai ser assim, assim, assim. Ele disse: é comigo mesmo. Aí é claro, né? Certeza, ele falou com Deus: Senhor, vou lá, o Senhor vai comigo. Aí você já conhece a história. Davi se apresenta para guerrear contra o Golias. Sabe o que o Golias faz? Começa a zombar dele. Tipo assim, ó. Vamos na nossa linguagem. Você, garotote, você, seu moleque, vai para casa. Vai lá, vai jogar uma bola. Estou parafraseando, usando a nossa linguagem. Tá? Vai lá, moleque, vai embora, some daqui. Você... Só que ele falou: Quando Davi escutou aquilo tudo, sabe o que Davi disse? Davi disse: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que tem exércitos de anjos. É Ele que vai comigo. Diz a palavra de Deus que Golias zombou a vontade de Davi, mas zombou. Davi não se intimidou. Você sabe uma coisa que Davi falou, que foi extremamente marcante? Davi disse: todos saberão que há Deus em Israel. Querido, isso é forte. Isso é forte. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, quando ela tem comunhão com Deus, quando ela realmente anda com Deus, não usando uma Bíblia como apoio religioso, mas crendo nas palavras, crendo no poder de Deus, olha, é tremendo. E aí? Então ele disse: e todos saberão que há Deus em Israel. Golias pouco se importou com aquilo, imagina. Ele se sente, ele é um gigantão. Assim muitas vezes são as forças malignas que vêm para destruir um casamento, destruir uma empresa, para destruir a saúde. Mas quando chega e encontra Jesus, acabou. Acabou. É exatamente isso. E aí? Aí o Davizinho vai, ele pega 5 cestos na beira do rio, ele tem um alforje, não chegava a ser um estilingue, um alforje, rodava, e ponto certeiro. E aí? Aí ele vai, com certeza ele fala com Deus, o Espírito de Deus entra na batalha dele. Queridos, quando Deus entra na batalha de alguém, não tem gigante que não seja derrubado. Coloque isso no seu coração. Decida estar na casa de Deus. Olha, hoje foi o dia da escola bíblica. São 3 momentos fortes nesse dia. Mas domingo é o dia do Senhor. É dia de ação de graças. É o primeiro dia, o dia que abre a semana. Por que não entrar a semana preparado?
Por que não entrar a semana revestido do Espírito de Deus? Onde Davi estivesse, Satanás não fazia farra, não. Você viu o caso que eu falei de Saul. Davi entrava com a sua harpinha, começava a tocar louvor a Deus, a unção descia. Aquele espírito mau se afastava. Sabe, queridos, acontece muito nas reuniões de pessoas se sentirem aliviadas só na abertura da reunião, no louvor. Deus habita entre os louvores. O ser humano foi criado para ser morada de Deus, para ser casa de Deus. O ser humano sem Espírito de Deus é vazio. Eu vou dar uma parada agora. Nós vamos a outra parte. Vamos sair a chamada de domingo e eu volto a seguir, continuando o nosso Graça sobre Graça. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem. Então, na primeira parte do nosso programa, nós estávamos falando de Davi, a questão de ser servo de Deus. É entendimento, queridos. Enquanto a pessoa não abre o coração para entender as coisas de Deus, as coisas da palavra de Deus, fica difícil. Mas depois que os olhos espirituais são abertos, que compreende, tudo fica muito mais simples. Vamos a essa realidade. Marta levou a bronca de Jesus, por quê? Se você parar para refletir, Marta estava certíssima, cuidando das coisas da vida. Só que Jesus estava dentro da sua casa. E ele estava ali fisicamente. Ele voltaria para o céu. Será que aquela família teria outra oportunidade de ouvir o que ouviu do Senhor Jesus? Maria ouviu. Marta estava ocupada no momento errado. Aquele momento era de Jesus. Seria para ouvi-lo. Todo ser humano deveria separar um tempo para ouvir a Deus. Principalmente no domingo. O domingo é dia de ação de graças. O domingo é o primeiro dia da semana. O domingo é o dia do Senhor. Quando a pessoa abre o coração para ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus vem ao seu encontro. Amém? Muito bem. Então ouvimos hoje, não é? Sobre um pouquinho mais da trajetória de Davi. Davi foi fantástico. Você vê de menino do campo, filho de um camponês, pessoa simples, cuidando lá dos bichinhos do seu papai, mas os olhos do Senhor Deus estavam sobre ele, porque ele tinha o coração voltado para Deus. Então Davi cantava louvores a Deus, Davi tocava instrumentos para Deus, e aí tocava o coração. Agora vamos orar. Agora você vai derramar seu coração, vai entregar tudo no altar de Deus. Creia no poder da oração. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, nós cremos, Senhor,
em tudo quanto a tua palavra nos diz. E lembrando, Senhor Deus, dos momentos vividos por Davi, que enfrentou, Senhor, aquele gigante para libertar a Israel, Senhor, daquela ameaça tão violenta. Talvez este momento, Senhor, seja alguém que está diante do Senhor em favor de toda uma família, de uma empresa, Senhor, cujos empregados dependem, Senhor, desse trabalho, dessa fonte. Vem agora, Senhor. Pai, alguém cujo coração, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Alguém cujo coração estava ferido. Mas alguém, Senhor, cuja a vida, Senhor, estava andando para trás. Vem mover o teu poder. Vem tomar pela tua mão poderosa e tirar, Senhor, desse profundo lamaçal de dores, de sofrimentos, dessas angústias. Pai, toma na tua mão de poder. Senhor, a dor na alma. Senhor, no próprio corpo. Jesus, alguém com uma enfermidade que foi descoberta há pouco tempo, cuja ciência disse que não tinha mais jeito, que não há mais nada a fazer. Jesus, entra agora nessa vida. Comece, Senhor, a mover, a operar o teu poder. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. Toca, Senhor, toca. Toca para libertar. Toca para curar. Nosso Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há lugar onde o Senhor não tem acesso. Ninguém se esconde do Senhor. E nada é oculto aos teus olhos. Senhor, vá com o teu poder. O Senhor pode retirar, Senhor, Pai, aquelas células danificadas. Senhor, a raiz de um câncer. Jesus, comece a operar nesse corpo. Senhor, as dores da alma. A agonia do coração. Vem para saciar. Toca essa vida, Jesus. Toca esse corpo, Jesus. Toca, Senhor. Vá movendo o teu Santo Espírito, o teu poder, derramando a tua virtude, desfazendo todo o mal. Sim, porque só o Senhor é Deus. Jesus, quando lembramos que lá no Calvário, o Senhor sofreu, Jesus, as nossas dores. O Senhor carregou, Senhor. Sofreu no próprio corpo que não te pertencia. Sim, Jesus. Como o Senhor diz, pelas suas feridas fostes sarados. Vem agora, Jesus, toma. Toca os olhos, Jesus. Alguém, Senhor, que foi diagnosticado com uma doença que levaria a cegueira em pouco tempo. Jesus, toca esses olhos. Toca, Jesus. Toca com o teu poder como chama de fogo, queimando toda, Senhor, a malignidade, toda a obra maligna, seja uma bruxaria, alguma coisa que alguém fez, Jesus. Senhor, move o teu poder. E dizemos ao mal que saia dessa vida, que saia desse corpo, que saia desses olhos, que saia dessa garganta. E dizemos que saia todo o mal, saia da coluna, saia essa dor no ciático, saia essa dor ciática agora, essa perturbação, a raiz do câncer, a raiz da enfermidade. Vai embora em nome de Jesus e não volte mais em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Nós agradecemos, Senhor. Graças damos pela tua bênção, pelos teus cuidados. Pai, o Senhor ouviu. Muito obrigado. Tudo está em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Vamos ficando por aqui, encerrando mais um programa Graça sobre Graça. Que as ricas bênçãos de Deus estejam na tua vida e sobre a tua vida. Agora é crer. Você orou, entregou, descansa nos braços do Pai, vai. Queridos, quem nos ouve pela Rádio Metropolitana, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas, nosso abraço, uma excelente noite de sono. E a todos pelas redes sociais, a todos, muita paz no seu coração,
e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.